O meu trabalho que está a ser feito na formação em Portugal está a ser camuflado por duas razões. Uma, pelos clubes grandes, neste caso os maiores, em termos de dimensão em Portugal, Porto, Benfica, Sporting, Braga e Vitória de Guimarães, que têm feito um trabalho já há muitos anos, já vem de décadas, e então acabam por formar jogadores e jogadores mais prontos, cada um com as suas virtudes, os jogadores mais prontos para a Primeira Liga, e também pela alteração do jogo, da essência e da qualidade e daquilo que se procura hoje em dia no futebolista de alta competição a nível europeu e mundial. Sei que isto vai custar ouvir, muita gente está envolvida na formação, muita gente que trabalha, como é lógico não é uma verdade absoluta, como tudo que se fala de futebol, mas é a minha opinião. Começo por aqui, porque esta é uma das razões que nós acabamos por vir para a África, eu e tantas pessoas aqui, grandes empresas que começam a ter filiais em vários países africanos, porque aquilo que toda a gente sente é que o futuro é aqui. Aqui ainda há irresponsabilidade, ainda há agressividade ofensiva, ainda há características que se estão a perder. Felizmente já se fala sobre isso, os clubes maiores já falam sobre isso. Sabemos que mesmo a nível europeu, há uns tempos falei num vídeo sobre aquela questão do Ajax ter tentado criar um estilo de um futebol de rua para os seus jogadores, bem, aquilo que eu considero futebol de rua, mas tem havido torneios sobre 14, sobre 15, em que esses clubes maiores são convidados para jogarem futebol de 7, futebol de 5, sem linhas, com tabelas, tudo a promover a técnica individual e mais toques na bola. E eu começo por aqui com os mais toques na bola. Aliás, dou um exemplo. Há uns dias estava a falar com uma pessoa sobre futebol e disse assim: eu acho que os miúdos devem começar no futsal. E a primeira coisa que ele me disse logo foi: pois assim também o guarda-redes toca mais na bola e joga melhor com os pés. A minha questão foi: quero lá saber se o guarda-redes joga melhor com os pés. Se calhar para o guarda-redes o mais importante é ele estar numa baliza onde tem 1 metro para cada lado e que se atirar para o chão, muito provavelmente vai defender a bola, tem mais probabilidade de defender a bola. E se passar 1,5 metro, bate no poste ou vai fora e ele já não tem que lidar com a frustração e sente o sabor do sucesso, que é não sofrer golo e a tomar o gosto pela posição que está. E também, como já falámos, eu já disse, não vou me voltar a repetir, das mais-valias que tem o futsal. Aproveito com isto também mas podem-me questionar, tive a felicidade de passar em formações de clubes grandes. Não digo que no meu tempo nós não fazíamos, não se pensava como agora, ou se calhar em algumas coisas até pior, com mais rigidez tática e exercícios mais que castravam muitas vezes a individualidade. No entanto, naquele tempo havia outra coisa, havia o futebol na escola, havia o futebol na rua, havia uns torneios que nós jogávamos na mesma, não haviam telemóveis. Eu sei que faz parte da evolução, atenção, não estou a julgar os jogadores agora, simplesmente estamos numa sociedade diferente. E então naquele tempo havia muito mais sensibilidade, havia muito mais toque na bola do que agora. É agora, é lógico, não vão dar bem sempre aquelas pessoas, mas o Yamal, estamos aqui a falar vamos estar focados naquilo que eu comecei no tema que comecei a conversa, que tem a ver com os clubes de segunda linha não formam jogadores capazes de integrar, na sua grande maioria, um campeonato profissional de primeira e segunda liga logo no primeiro e segundo ano. E essa é a verdade, porque muitas vezes parte dos coordenadores, por isso não posso apontar o dedo diretamente aos treinadores, parte dos coordenadores, mas também parte de treinadores resultadistas. Eu vejo treinadores sub-13, sub-12,
14, a postarem o sistema de jogo deles nas redes sociais, a forma como eles saem a jogar, aquele jogo de apoio que eles passam aos seus jogadores. Isso aí, sinceramente, o que é que me interessa isso? O que é que interessa para aquele jogador que isso aconteça? O jogador até aos 14, 15 anos tem que ser com bola, tem que ser agressivo com bola, tem que ser rápido a pensar, tem que ser mais inteligente que os outros, tem que ter recursos. E para isso ele precisa de treinar vários tipos de situações, mas sobretudo precisa dar muitos toques na bola. Ora, podemos entrar aqui num debate, mas a verdade é que, por exemplo, o Porto, não me recordo o ano, porque depois fui até ler mais sobre o treinador, que eu não conhecia bem, mas a falar com um amigo meu, falamos sobre o Linders, que agora é treinador adjunto do Guardiola. Veio aos 24 a 25 anos para ser treinador de técnica do Porto, para melhorar a agressividade ofensiva dos jovens. Depois vai para o Liverpool, chega adjunto do Klopp e agora é adjunto do Guardiola. Se calhar este tipo de pessoas, este tipo de visão, é aquilo que faz com que o jogo seja melhor e que faz com que equipas que tenham jogadores mais capazes individualmente se sobressaiam. Então não vamos, volto a dizer, estamos a falar de clubes de segunda linha. No outro dia vi um post aqui de uma daquelas páginas que tinha assim: Estrela da Amadora lutar pela manutenção, 0 portugueses. Sporting a lutar pelo título, 5 portugueses. Bem, ok, tinha o Rui Silva na baliza, que foi formado no Nacional, penso eu. Quaresma, formado no Sporting. Bragança, formado no Sporting. Pedro Gonçalves, formado no Braga. Depois Valência. Perdoem-me que não me recordo qual é que era o outro. Mangas no banco, formado no Benfica. No Estrela Português no banco, Jorge Meireles, formado no Porto. Este tipo de coisas, este tipo de post barato, de clickbait, que só gera opiniões que valem pouco, porque no fundo depois a opinião é muito curta. Eu não digo que o jogador depois não tem a qualidade, que não seja de jogante, não tem a qualidade para jogar na Primeira Liga, não. Porque muitos deles chegam e depois chegam à Primeira Liga e alguns deles eventualmente chegam até a um nível alto. Mas se calhar precisam de passar de um ano no Campeonato Nacional de Séniores, Liga 3, Segunda Liga, há uns 3, 4 anos até terem essa maturação. Por isso, não vamos agora entrar numa bola de neve, porque farto-me de ver estes posts. Posso-vos dar o exemplo de Itália. É um dos países com mais restrições naquilo que toca à inscrição de extracomunitários e de italianos, onde a Federação Italiana paga a jogadores paga aos clubes se os jogadores sub-21 jogarem um determinado tipo de jogos e se eles se mantiverem, esse tipo de coisas. Existem imensas políticas nesse sentido. E vocês veem aquilo que se passa com a Itália. A Holanda, que eu conheço a realidade se calhar tão bem ou melhor do que qualquer um daqueles que me ouvem, que são normalmente portugueses, uma política de contratação de extracomunitários extremamente rigorosa, uma segunda liga que apoia muito o jogador holandês, uma primeira liga que apoia o treinador e o jogador holandês. Nós vemos os resultados que têm tido nas seleções jovens e depois naquilo que é a formação dos jogadores para alta competição, que a realidade é que nós não vemos um grande campeão a sair lá há 20 anos. Pronto, por isso, o que eu penso é que não quero que concordem comigo, mas quero que também pensem um bocadinho nisso. Nesta conversa também surgiu, estava a falar com o meu colega, com o Fábio Vieira, que é da formação do Braga,
acabamos por ter opiniões muito parecidas relativamente àquilo que é a necessidade de tornar os jogadores mais agressivos ofensivamente, e naquilo que podem trazer jogadores africanos. Antigamente os jogadores brasileiros traziam isto, também estão a perder, e vocês veem os resultados que têm dado, não é? E falávamos sobre isso. Nós sabemos, como é lógico, eu estou aqui a elogiar a parte dos clubes, mas eu sei que nos clubes também há treinadores e equipas técnicas que defendem um toque, e que os treinos deles são esses, e que castram um bocadinho os jogadores mais irreverentes. No entanto, como disse e volto a referir, há um elefante na sala, naquilo que as pessoas que falam de futebol sabem, que é a falta neste momento de recursos e de individualidade no jogador médio, sobretudo, e já se tem falado nisso e tem-se tentado combater esse tipo de coisas. Não acho que a solução seja só ir buscar então jogadores que ainda têm o sangue quente, ainda estão mais crus, entre aspas. Passa naturalmente por mudar o mindset, se calhar aos nossos formadores, e sem dúvida que isso irá ter repercussões a longo prazo também nos jogadores destas equipas que não estão nas equipas maiores. Daí eu venho para estes torneios, onde naturalmente guarda-redes não têm condições para o futebol europeu. Alguns defesas centrais que eu achei muito interessantes, precisam trabalhar alguma parte tática e naturalmente técnica, mas a parte física, velocidade, agressividade acaba por ser um bocadinho diferente, porque na verdade é essa. Nós hoje em dia, até os nossos próprios defesas, entre aspas, quase não sabem defender, porque simplesmente nunca são postos à prova. Não há um jogador a ir para cima deles, não há um jogador a passar os pés, a simular, a puxar, a ir outra vez, a voltar para dentro. Eles sabem, eles fazem contenção, sabem que ele vai jogar para trás, sabem que ele vai dentro, vai entrar o outro, vão fazer 2 para 1, vão cruzar para trás, e torna-se assim. E depois é por isso que nós andamos aqui à procura dos laterais que saibam atacar bem, e dos nós, como quem diz, os treinadores, porque para mim isto é uma aberração, que é procurar os laterais que saibam atacar, e os extremos que só sabem defender, não é? E pronto, e aqui acabamos por encontrar também estes jogadores na frente, natural, jogadores muito mais fortes, rápidos, também com irreverentes, procurar muitas vezes um contra um, sempre com algumas dificuldades de remate, mas isso é normal. Todos os torneios que vêm à África, isso é visível. Também tem muito a ver com os campos que eles apanham, muitas vezes com bolas diferentes. Nota-se nas as esteiras que não são as adequadas para o piso, muitas delas pronto, já devem estar demasiado gastas, números provavelmente diferentes do pé, pronto, e sabemos que com o tempo esta questão também se consegue trabalhar e melhorar, mas as outras coisas acabam por estar lá.